A gente está aqui no terceiro Borboleta Azul Convida, com a Fernanda Sena e a Rita Alves. E eu sou a Aline, para quem não me conhece, acho que todo mundo conhece. Mas eu sou produtora editorial do Borboleta Azul. E hoje a gente vai aqui falar um pouquinho sobre poesia expandida, no sentido de manusear as palavras. E aí, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Eu sei que vocês já mandaram a biografia, mas fala brevemente o que vocês têm feito, o que vocês fizeram, a respeito dos livros também. E aí a gente vai seguindo mais com o papo, mas só falar mesmo de vocês agora. Pode ser? Eu prefiro você falar. Ou não? Então, eu costumo trabalhar com as linhas, tanto linhas para escrever quanto para bordar e costurar. Eu gosto de trabalhar em imagens, criando em cima das imagens, geralmente inspirada por livros ou por conversas que eu ouço, mensagens de WhatsApp, tudo assim relacionado à palavra me inspira. E eu também gosto de experimentar o bordado em superfícies diversas. Além do... Quer dizer, o mais tradicional é o tecido, mas eu parei de... Parei não, mas assim, eu uso menos o tecido hoje em dia, mais o papel. E também dou oficinas de bordado em papel, em fotografia. Eu gosto de explorar mais essa parte menos convencional. Assim. E gosto de fazer intervenção urbana com bordado também, deixando pequenos mini bordados pela cidade. Eu sou fonoaudióloga, né, de formação e trabalho com isso, e acho que sempre para mim fez muito sentido o lugar da palavra, assim, né? Eu acho que cada vez mais nesse processo eu também vou questionando esse lugar da palavra, pensando em outras coisas que a palavra não necessariamente diz, mas as adjacências da palavra, o silêncio, né? Que outros elementos que a palavra não traz, mas que cercam a palavra, que podem trazer. Eu publico um livro em 2016, que é o 8, que é o meu único livro, no momento. E ele é um livro de micropoemas num jogo, é um livro-jogo de micropoemas que se relaciona muito diretamente com a experiência de quem está lendo. E acho que isso foi me levando para outros caminhos de experimentar, acho que nesse sentido que eu falo, né, da palavra e o que ela traz nas adjacências, porque o livro é isso, assim, né, para além dos textos. Alguns textos nem são os melhores de todos, mas eles fazem sentido nesse suporte, nessa linguagem. Mas, de qualquer maneira, eu escrevo poemas, né? Eu me aventuro por escrever outras coisas também. Sou uma mulher projeto e nem tenho uma gaveta para engavetar os projetos, então imaginei que eles estão espalhados em lugares e tal. Estou escrevendo um livro que eu acho que é uma novela, mas que ao mesmo tempo eu fico me deparando com essa questão de assim, como é que eu questiono o próprio suporte, né? Como é que eu posso experimentar uma novela, um texto uma narrativa, uma prosa em outro suporte, como é que seria isso, enfim, acho que é isso. Obrigada, gente. Bom, como vocês disseram, a Fernanda tem um livro-jogo e a Rita as costuras, né? Então, o que eu relacionei com vocês foi justamente essa brincadeira de infância e memória, que eu acho que traz nos dois trabalhos, principalmente por ser uma brincadeira de criança no seu livro, né? E o da Rita de usar a própria imagem de criança para fazer as intervenções. Então, eu acho que isso traz uma memória muito grande no trabalho. E também o principal é a poesia visual. Né? Eu acho que não tem como fugir disso, assim. Apesar dela, às vezes, superar o concretismo, eu acho que a poesia visual está muito presente nos dois trabalhos. E aí eu vou falar um pouquinho dessa questão da poesia visual, porque ela surge, tipo, aqui desde o século XVII, mas ela vai se instaurar mais em 56, com Décio, com Haroldo, com Augusto de Campos, né? E aí tem o concretismo, que a palavra ela assume formas geométricas e sons e imagens, então ela está superando o papel, né? E
dentro desse sentido de superar o papel mesmo, ela vai criando simbolismos, outros signos, e aqui ela vem como um experimentalismo mesmo, então, num sentido de quebrar todas as normas e os impactos sociais que já vinham sendo instaurados, né? E também nessa brincadeira de infância, juntando com isso de superar os suportes, eu estava lembrando muito do Manuel de Barros, assim, né? Sobre as memórias inventadas dele. Então, eu acho que apesar dessa memória que a gente traz com a brincadeira da foto, com a brincadeira da costura, do artesanal, do jogo mesmo, é uma invenção, né? É uma coisa da gente, assim, que supera qualquer coisa que você vá... da própria ficção mesmo, né? Quando a gente cria um personagem, porque é muito de vocês ali. Pelo menos o que eu vejo no trabalho. E aí, tanto tem tipo um trechinho do poema do Manuel, que é sobre pintura que ele fala, mas é assim: sempre compreendo o que faço depois que já fiz. O que sempre faço, nem seja uma aplicação de estudos, é sempre uma descoberta. Não é nada procurado, é achado mesmo. Que é o comecinho do poema dele. E aí, nisso eu queria saber se quando vocês fazem o trabalho de vocês, se vocês sentem um impacto do externo e da infância como uma provocação para fazer, tipo, não, eu quero, é proposital, ou se isso surgiu e depois você pensou, não, realmente tem uma relação externa com o trabalho que eu estou fazendo, ou é totalmente interno o processo de criação da memória que você jogou ali no seu trabalho, ou se você descobriu depois. Tipo, você fez e falou, caramba, isso tem a ver com a minha infância, ou com a poesia visual, ou se isso foi proposital. O 8, ele nasce de uma provocação para a infância, né? Então ele tem um lugar, ele é para isso, assim. Então a ideia era, foi numa oficina, uma provocação do Daniel Minchoni, que é uma provocação que ele faz com muita recorrência e que é muito interessante porque eu acho que é isso, né? As coisas que dizem sobre nós, elas trazem coisas muito intensas se a gente conseguir levar para lugares novos, né? E a ideia era trazer algo que fosse da infância e fazer poesia com isso, assim. Eu entendi errado. Não era para fazer isso. Era para fazer, né, algo da performance, algo que fosse para um outro lugar, assim. Então esse foi o lugar que me chegou. E aí eu acho que tem algo que é da provocação do externo, tipo assim, acesse esse lugar da memória, né? E alguns textos são extremamente da memória da infância, e à medida que eu fui fazendo, né, porque nascem os primeiros jogos, e aí tem uma coisa de faz outro, e aí eles foram chegando em outros lugares da minha vida, até chegar no final, eu quase que assim, sou eu agora, assim, né? Eu tenho um percurso também de memória e de identidade ao longo do livro, ao longo do livro, os páginas, ao longo do livro, ou na sequência que eu proponho, né? Então tem um pouco isso, apesar de que a sequência ela é desfeita em qualquer momento, então as pessoas brincam com a minha vida um pouco. Mas por outro lado, tem essa outra coisa que era disso, assim, tinha essa coisa que era do pedido do externo, mas teve uma coisa minha que era de assim, não, eu queria experimentar desse jeito, era isso que fala sobre a minha infância, era esse jogo, era a coisa da mão, acho que tem uma construção em cima disso que fala muito sobre mim também, né? E aí acho que pensando em outras construções, né, outras coisas que eu escrevo e tal, o tema da memória para mim é muito intenso e a morte, assim, para mim a finitude das coisas é um grande tema da minha vida, assim, paradoxalmente. E aí eu acho que memória é nesse sentido, né, de memória ser aquilo que fica para além da gente, mesmo que não seja exatamente aquilo. Então eu acho que são de fato temas que fazem muito sentido, e nas outras coisas que eu escrevo sempre estão inseridos ali, sabe? Eu sempre sinto. No meu caso, tem essa foto da televisão, por exemplo, que depois que eu bordei essa foto, que eu vi que tinha a ver com a minha infância, porque na infância que eu descobri que eu era míope, e eu descobri quando eu comecei a me aproximar cada vez mais da televisão. E quando eu fiz essa foto,
a ideia foi primeiro fazer a televisão e depois eu não sabia com o que trabalhar depois, assim, o restante da foto. E aí, como eu não gosto de ser fotografada, eu coloquei essas linhas no meu rosto para eu não aparecer. E aí depois eu lembrei desse detalhe da infância, que eu sempre chegava muito perto da televisão para enxergar a televisão, né? E aí que eu descobri que ela era minha. Mas a maioria das fotos que eu bordei da infância, a partir dessa, eu tive a ideia de bordar as outras. E bordar o álbum inteiro, porque era um álbum que estava... ele estava bordado e dificilmente era mexido, né? E como eu não tenho muita foto minha atual, eu falei assim, acho que eu vou mexer nas fotos de infância e fazer um conjunto, não assim especialmente inspirado na infância ou baseado na infância. Eu olhava para a foto e tinha alguma ideia a partir da imagem que eu estava vendo. Mas essa, especialmente da televisão, foi a que, depois de um tempo, que eu percebi que tinha a ver com a minha infância. Acho muito bonito que vocês falaram isso sobre a questão da memória atrelada à infância, não só no sentido da memória inventada, como eu tinha comentado, mas de, como você falou, de morte e de retratar o simbolismo da sua própria percepção de vida, assim, de uma maneira diferente, né? Tipo, você mesma, da Rita, usando a foto de criança e não a atual, e colocando esse simbolismo, esse bordado, essa poesia em cima disso, traz muito, bom, para mim que conheço, né, tanto a artista quanto a obra, traz muito um enlace pessoal, assim. Então eu fico tentando desvendar o porquê que isso está acontecendo ali. Nos jogos eu fui tentando puxar uma interação do começo ao fim, eu pensei, não é ao acaso, assim, né, por mais que a pessoa que interaja tenha o acaso ali presente, tem uma certa interação por trás, assim, uma intenção de fazer aquilo. E isso é o principal, porque eu acho que é uma intenção que vocês colocam em cima da obra. E por isso que eu associo muito a poesia visual, porque eu acho que ela supera o papel nesse sentido, né? Porque quando a gente joga o texto num papel, num suporte que já é usual, já é conhecido, as pessoas tendem a ler de uma maneira, né? E aí quando você tira desse suporte, o suporte é o conteúdo também, né? Então ele faz parte da leitura. E, bom, senão eu vou ficar viajando. Mas nesse sentido de conteúdo, tem um filósofo tcheco que eu gosto muito, que é o Flusser, não sei se já ouviram falar, o Wilhelm Flusser, e ele fala muito sobre o tempo de magia, né? Então quando você usa uma imagem, uma escrita, ela é a linguagem e ela supera aquilo porque ela te traz para um outro tempo. O olhar circula de uma outra forma sobre a obra, ele interage de uma outra maneira e eles são janelas, né? Vocês primeiro pensaram nesses trabalhos exatamente do livro-jogo e dos trabalhos que você faz com bordado, se você pensou primeiro no suporte, tipo, ele vai ser isso por conta de significado, desse simbolismo, ou se você pensou no conteúdo e o suporte veio depois, como você falou, né? Foi uma brincadeira e você superou o exercício, não era para chegar nesse ponto, era para ser até performático, mas porque o conteúdo, ele traz um movimento, ele tira do estático. E se essa foi a intenção desde o começo, assim, não, eu quero trazer movimento para esse texto por conta disso, o conteúdo vai ser assim, nesse suporte por conta disso, assim, o porquê que chegou nesse processo, assim, qual foi o processo mesmo, assim, e se isso te influencia hoje ainda? Bom, no meu caso, eu reuni as fotos e tentei ter ideias a partir das fotos. Essa da televisão eu fiz numa oficina de fotografia bordada. Então eu já bordava em papel. Então foi meio por acaso que eu bordei essa foto, que era para levar uma foto pessoal e, né, levei a foto de infância. E aí quando surgiu a ideia de fazer a exposição, eu pensei em bordar o álbum inteiro. Então eu retomei o álbum e a partir das imagens que eu fui, elas que foram me inspirando para
eu criar os bordados sobre ela. Né? Então, a ideia dos bordados veio depois. Assim, eu olhava as imagens e tentava criar alguma coisa. Então, isso varia muito. Às vezes, uma frase me inspira e eu sinto aquela necessidade de bordar a frase, mas assim, juntando com uma imagem, aí eu começo a folhear livros antigos que eu tenho, revistas, procurando alguma imagem que case com aquela frase que eu possa trabalhar também em cima da imagem a partir da frase. E raramente acontece de eu olhar uma imagem e lembrar de alguma frase, ou alguma frase vir depois da imagem. Geralmente é a frase que me leva para a imagem. Para mim, o 8, o suporte veio primeiro. E eu acho, e isso foi, assim, ter um suporte para escrever os textos foi fácil escrever os textos, relativamente fácil escrever os textos depois, mas eu tenho para mim que isso tem a ver com o fato de eu ser escritora, de eu ser poeta. Eu não sou uma artista visual, né? Então, talvez se eu fosse uma artista visual, eu conseguiria, né, assim, a partir de um texto, expor a imagem, enxergar coisas que eu não consigo, assim. Então, acho que tem a ver um pouco com isso. Agora, o processo geralmente para mim é o inverso, né? Vem o texto, eu escrevo o texto, eu produzo o texto e fico caçando. E acho que é muito difícil falar isso quando a gente fala de poesia, né? Porque a minha poesia é muito imagética mesmo, assim, por si só. E aí é muito difícil você, né, assim, tem que tomar um cuidado que é de não cair no clichê da ilustração, assim, que pode até ser essa a ideia, né? Se for, vou ilustrar o poema. Mas que, quando a gente está falando de suportes, não necessariamente é isso que a gente está dizendo. A gente quer que o suporte ou a imagem, ela leve para outros lugares ainda, ela possa expandir o texto, né? Mas é isso, para mim, isso é um pouco mais difícil, mas eu entendo que seja porque eu escrevo, né? Então, no caso do 8, não. Eu pensei, que lugar me leva para a infância? E aí pensei no jogo, e aí o jogo me levou para esses lugares. Assim, o jogo... a gente escrevia coisinhas, né? Então, assim, que coisinhas são essas? E aí, acho que tem uma coisa que é legal disso que você falou, da intenção, né? E aí, eu entrei numa neurose muito, muito grande, assim, porque aí eu cheguei a fazer uma planilha, assim, eu tinha um cartaz enorme, então eu tinha cada um são 8 textos por jogo, né? Então, eu tinha uma coluna para cada cor, para cada tema, então de fato começou a ter uma intenção naquilo que era de assim, então esse aqui tem que conversar com isso, assim, né, audaciosamente, quase o Júlio Cortázar, né, assim, quero que todo mundo lê de trás para frente, de frente para trás, mas que aí também começou a virar jogo, os subjogos, né, os jogos que não estão dados ali, e que, para mim, isso é muito importante, que ele não é um jogo para crianças. Ele pode ser também, né, mas tem um outro efeito quando é uma criança que brinca. E quando a gente está em feira, em outros espaços, as crianças piram, é muito engraçado, porque as crianças vão e os adultos não acessam muito. Eles falam, que legal, é igual aquele jogo, né? E aí eu, enfim, faço esse convite, assim, de, experimenta, vai. Porque tem mais coisa aí, tem coisa escondida, né? Como tem o ovo de paro, como chama, né? Easter egg, né? Que tem alguma coisa escondida aí dentro que não vou contar. Mentira, eu conto, as pessoas já sabem. Mas que eu acho que é muito interessante também, eu me divirto com isso. O fato de eu ter trabalhado como jornalista durante um bom tempo, toda vez que eu vou criar alguma coisa, geralmente é inspirada por alguma palavra, alguma frase, mas eu sempre evito bordar a frase ou a palavra na imagem. Eu meio que evito. Assim como você, né, o contrário, eu evito. E eu acho que isso... Legendar a imagem. Exatamente, E eu acho que isso... eu acho mais legal porque, geralmente, quando a pessoa olha para a imagem, a interpretação dela é totalmente diferente da minha. E eu acho que isso abre mais, assim, para as pessoas viajarem na imagem. Eu acho que fica mais bonito também ouvir esse outro lado, sem ter uma palavra ou uma frase bordada nela. São 2 trabalhos que exigem uma interação, né? Do leitor ou de quem está vendo a obra.
enquanto espectador, né, o trabalho de vocês. Então, como tem essa interação, são outros sentidos que são aflorados, né? Então, ele muda a intenção do trabalho, ele muda a percepção. Não tem como você falar que aquilo, nem no livro, né? Tem como você falar que a ideia que a pessoa teve, a interpretação é correta ou é errada. Mas nesse trabalho, por exigir uma interação, é isso. A pessoa pode ler do meio para o fim, que você pensou, do fim para o começo, e ter outra ideia daquilo. Pode pegar o trabalho da Rita e olhar e ficar viajando naquilo e propor um texto em cima, de repente, dessa imagem, né? Então, exige muito esse trabalho também do leitor. Ele acaba entrando no processo artístico, né? E justamente isso de... Agora, só para aumentar, vocês já falaram um pouco, mas se vocês chegaram a ouvir alguma coisa de alguém sobre o trabalho de vocês que fez mudar a sua percepção enquanto criadora daquilo. Se quando você ouviu, ou o que ouviu que mais possa ter impactado, que fez você pensar diferente sobre aquilo que você criou, assim, tipo, não era a minha intenção, mas a pessoa falou tal coisa e agora tem essa intenção, ou se aquilo mudou de uma forma positiva ou negativa sobre aquilo que você pensava, sabe? Porque é realmente um exercício de interação de quem está de fora. Teve duas coisas, eu acho, só, assim, porque é isso, como ele vai com muitas possibilidades, assim, tipo, a ideia é que as pessoas tragam coisas, nossa, diferentes, né, sobre os sentidos e tal, apesar de que o jogo em si, ele acessa meio que alguns lugares mais certos, assim, chega na infância para os adultos ou para as crianças, enfim, é este lugar, né, mas teve dois elementos, assim, que eu acho que são, né, da minha relação, então, quando ele nasceu, assim, acho que aí é essa coisa meio de, ai, meu bebezinho, para mim foi muito difícil esse processo de que ele vai ser manipulado, ele vai rasgar e ele vai sofrer coisas, assim, e isso é importante para ele, né? Para que ele exista, ele precisa passar por isso. Então isso para mim foi uma coisa que eu não tinha previsto, assim. Eu achei que, né, eu super cuidadosa para dobrar, e tem uma anedota, assim, uma história que, enfim, pessoas que já me viram falando dele, já ouviram, ou que ouviram o Michone falando, que a gente foi para uma feira no Rio, e eu tinha o número 1, ele era o mostruário, né? Então ele era para as pessoas manipularem, para mexer, o que eu deixava lá na feira. E aí a gente saiu um pouco, e ficou uma pessoa, o Sérgio Silva, fotógrafo, e ele ficou cuidando da mesa e tal, e chegou para mim quando eu voltei, Fê, você arrasou, vendemos todos os teus livros. Eu, nossa, que bom, eu não imaginava, né? Você tem mais? Eu falei, tenho, mas está lá na casa. Então, agora, na feira estava acabando. Eu falei, cadê o mostruário, né? Vou guardar ele. Ele, como assim, mostruário? Eu falei, mostruário, número 1, ele estava exposto. Ele, cara, eu vendi. Você vendeu por quanto? Para o preço dele, eu vendi igual. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, eu preciso achar essa pessoa, porque ela levou um livro que foi manipulado por todo mundo e tal. E aí o Michone precisou falar assim, cara, tipo, não surta, tipo, o livro é para isso, ele é para ser manipulado. É um livro que tem história agora, né? Tem outras histórias nesse livro, então isso foi uma coisa. E uma outra foi quando eu mostrei para amigos que não são do Brasil, para uma amiga colombiana e para um amigo argentino. E eles tiveram muita dificuldade de entender vários dos poemas. E aí a gente ficou depois tentando fazer uma tradução deles, assim, e aí foi muito legal porque me despertou para um lugar que era de talvez uma memória muito aterrada, né, assim, uma memória que tem um endereço, assim. Então algumas referências que são quase paulistanas, né, algumas coisas que vinham de um lugar de uma infância num tempo e tal, e que, enfim, permite uma possibilidade de brincar com isso para que outras pessoas criem outras coisas, né? Mas que ao mesmo tempo tinha um lugar, assim, isso eu não tinha me ligado. Acho que no meu caso, a coisa assim, mais forte que eu lembro é que eu fazia os trabalhos e eu fazia me divertindo e às vezes eu colocava um pouco de humor no trabalho. E as pessoas começaram a olhar os meus trabalhos e comentar que eles eram bem poéticos. Eu nunca tinha tido essa visão do meu trabalho, né? Então isso foi uma coisa que foi constante e eu acabei enxergando essa poesia no meu trabalho, que eu não estava muito nítida para mim, né? E uma coisa que eu acho marcante é o fato das pessoas
dificilmente enxergarem humor no meu trabalho. Eu fico me divertindo ali fazendo, coisa e tal, e as pessoas vão para outro lugar e até já aconteceu assim de eu abordar alguma coisa inspirada num momento ruim e as pessoas enxergarem humor, por exemplo, sabe assim, uma coisa totalmente oposta. Então assim, eu acabo aprendendo muito com os outros, pelos comentários, né? Tendo outras visões do que eu faço através do comentário alheio. Até na época que eu escrevia também, os comentários sempre eram diferentes do que estava na minha cabeça, né? Mas isso eu acho muito legal. Amplia, né, o seu olhar também, você começa a enxergar outras coisas. Mas isso muda o seu jeito de fazer ou você acha que... Não, acho que não muda. Mas assim, toda vez que eu faço, eu sei que as possibilidades ali de interpretação vão ser dificilmente o que eu pensei. E às vezes assim, eu encontro com a pessoa, esse do olho, por exemplo, eu fiz assim, inspirado numa situação super triste. E ele parece um pouco, eu acho, né? Parece um pouco cômico, assim, só esse olho. E às vezes quando eu explico assim para as pessoas sobre o que é, as pessoas ficam meio chocadas, porque é o tipo de trabalho que você olha e você não imagina que foi uma experiência ruim que eu passei. E eu passei assim para... Eu transferi para o bordado, né? E é isso. É a história, né, do que você fez que mostra é a versão original, digamos assim, né? Mas que geralmente as pessoas não imaginam. E aí eu queria saber de vocês, assim, se tem umas referências que te influenciam muito no trabalho de vocês, desses trabalhos que vocês já têm prontos e dos que estão vindo também, né? Nesse sentido, se também eles mudam as formas de acordo com o que vocês vão vendo, vão buscando de referenciais, assim, quais são essas referências mesmo que impactam na obra de vocês? Começa porque a gente estava conversando disso lá embaixo, né? Eu acho que quando o 8 nasce, eu estava também nascendo um pouco, ou renascendo, como alguém que escreve e usar a ideia de autoria, assim, me sentir à vontade para me chamar de poeta, para me chamar de escritora, enfim, acho que foram muitos anos aí me convencendo de que eu não era capaz de fazer isso, ou que eu não tinha nada diferente para acrescentar além do que as pessoas poderiam. Então ele vem num momento de muita insegurança, né, no sentido de... E eu acho que ele não nasce referenciado em outros artistas e tudo mais. No entanto, o que eu estava dizendo para a Rita, é claro que eu tinha muita noção de que isso não vem do nada, assim, né? Eu não estava inventando a roda, né? E é muito interessante porque depois, né, nesses quase 3 anos, muita gente vem me trazendo, enfim, aí eu vou entrar em contato com muita coisa, que vai falando, nossa, é isso, né? Tá nesse lugar, conversa com essas coisas e tal. E aí eu até anotei, assim, nessa coisa, porque eu acho que vai fazendo muito sentido desses períodos, né, Aline, que você fala também. Então, por exemplo, né, tem um cara que chama Bruno Munari, que é um artista gráfico italiano, que na década de 60 ele produz uma coleção que chama Pré-Libre, que são pré-livros, e são livros que ele faz para crianças. É uma coleção de 12 livros, todos no mesmo formato, quadradinhos, escrito livro, e com o número variando, né, de 1 a 12. Está escrito, a mesma capa que tem na frente tem atrás, então você pode ler do começo para o fim, do fim para o começo, ele subverte a ideia da sequência. E eles são feitos em materiais diferentes, com um número de páginas relativamente variável, brochura diferente, né? E a ideia era trazer a dimensão do livro que está para além da palavra, enfim. Nesse caso ele não usa a palavra, né? Tem o Juan Brossa, que é um espanhol, um cara da Catalunha, que o João Cabral de Melo Neto fez muita coisa com ele também, ele começa na década de 40,
né? E aí, na década de 40 já, João Cabral traz coisas para cá, né? E ele trabalha também muito na perspectiva de... Eles chamam de poesia experimental, porque ainda não tinha esses nomes que a gente vai usar, de poesia concreta, ou poema objeto e tal. Mas ele circula e tem umas coisas que são meio conhecidas dele, assim. E aí no Brasil tem, né, ainda nos anos 50 e 60, a galera do grupo Frente, né? Então, Lígia Clark, Lígia Pape, Ferreira Goulart, Oiticica, né? Que vão fazer um monte de trabalhos que transitam por esse lugar do concreto, né? E que tem poucos autores, o próprio Ferreira Goulart, que vão falar do neoconcreto, assim. E aí eu acho que tem uma quebra que é legal, faz sentido para mim, que é, de novo, essa coisa do artista visual, do artista da palavra, que ainda que tivesse tudo muito misturado, né? O Ferreira Goulart, que é um poeta, a palavra ela vai aparecer inserida em diferentes suportes. E para os outros artistas, é a ocupação do espaço, essa coisa da quebra do tempo, espaço e tal, é quase uma obra escultórica, arquitetônica, que não necessariamente tem a palavra, né? Tem o sentido, tem o significado, mas não necessariamente tem a palavra. E nas coisas que eu faço, a palavra existe, assim. Para mim é muito importante que tenha a palavra, né? Então, acho que, de alguma maneira, todas essas pessoas vão sendo influências para essa, né, indiretas ou diretas, né, dessa fonte, assim. E acho que tem uma galera que contemporaneamente faz isso também. Então, tem o Pedro Gabriel do Eu Me Chamo Antônio, né, que começa a escrita dele na coisa do guardanapo, e aí o guardanapo vira um livro, né, e vira um Instagram super bombado, né, mas que nasce dessa brincadeira de coisas aleatórias que eu escrevo no guardanapo no bar. E aí é muito interessante, porque quando ele bota no livro, fica quase que uma cobrança, né, não no momento em que ele lança o livro e tal, que as pessoas já conheciam e tal, o trabalho dele, mas assim, que texto vale a pena ir para o livro, né? Que texto eu posso pôr no guardanapo, ou posso pôr no Instagram, que texto... né? Porque o livro ainda é essa instituição, né? Essa coisa do livro e tal. E tem uma menina, a Larissa Minguim, que faz o Santo Remédio, que são caixinhas de comprimidos, né? E os comprimidos são poemas, que ela tem a prescrição, tem a dose. Então, também tem essa brincadeira de pensar no texto inserido em outros espaços, enfim, só para pensar em alguns de muita gente que tem produzido isso. Vou passar para a Rita, depois eu queria mostrar umas coisas de outras pessoas, assim. Acho que é isso. Eu estava tentando aqui pensar em algumas pessoas, mas não sei se tem algum artista, assim, que diretamente me influenciou. Eu sei que quando eu vou em exposição, geralmente eu volto super inspirada. E geralmente são exposições que não são de arte têxtil que me inspiram. São de esculturas, desenhos. Mas você tem um trabalho muito com contos, né, que você faz nas oficinas, de livros, e as pessoas que Sim. também influenciam. Fala um pouquinho. Sim, eu faço, em parceria com uma amiga minha, uma oficina de bordado e literatura. E a gente sempre escolhe um conto a cada oficina e trabalha esse conto para, no final da oficina, nascer um bordado inspirado no conto, e é um bordado em papel, que tem a ver com o livro também. Então, e é um suporte que eu prefiro do que o tecido. Então é um exercício também, tanto para mim quanto para quem participa, de criar a partir da palavra, do texto. E acho que acontece isso também, né? Quando eu leio um livro, quando eu escuto uma música, de me inspirar a fazer algum bordado, mas assim, não tem uma... acho que alguém que eu possa citar, assim, que sempre me... Porque também foi uma descoberta no meu caso, né? Eu fui fazendo pra mim e aí eu fui descobrindo que aquilo não era uma brincadeira só minha, sabe? Que dava pra mostrar pra outras pessoas e ter uma outra... eu criar uma outra visão a partir do comentário dos outros, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, uma vizinha, uma inquilina, na verdade, ela me ensinou a fazer crochê. Aqueles biquinhos de pano de prato, né?
E com aqueles pontos que eu aprendi, eu fui criando, hoje em dia, sabe amigurumi? São bichinhos de crochê, bichinhos, como se fossem bichinhos de pelúcia, mas feitos de crochê. E eu criava uns bichinhos assim, e, sei lá, colocava pra tampar o olho, sabe? Eu comecei a ir além daquilo. E parei, nunca mais fiz esse tipo de trabalho. Aí, quando eu saí do jornal, eu quis fazer coisas totalmente diferentes da minha profissão. E procurei uns cursos no Sesc. E tinha uma semana, era uma semana têxtil, que ia começar cursos de crochê, tricô e bordado. E não tem nada a ver com jornalismo, e falar, aqui que eu vou, né? Aí fiz os cursos e me deu essa sensação, quando eu fiz o de crochê, me deu essa sensação assim, de voltar no tempo total. E apesar de nunca mais ter pego no crochê, eu tive facilidade, assim, parece que, sabe, a memória. E o curso de bordado eu fiz, só que, acho que como eu estava fazendo crochê e tricô, eu achei o curso, a técnica muito lenta. Então, assim, eu fiz o curso, fiz o projeto lá que tinha que fazer, mas não... Pensei comigo, nunca mais pego nisso porque é muito devagar, não é pra mim. Aí, um tempo depois, uma amiga minha fez aniversário e eu quis criar um presente. E fiquei sem ideia do que fazer de crochê, né? Porque também não era especialista em crochê, eu não saberia criar nada, né? E o bordado, eu descobri que tem essa... Para mim, ele me dava mais ideias do que fazer do que essas outras técnicas que eu aprendi. Então, eu resolvi fazer um presente bordado. A gente tinha ido numa exposição do Miró e essa minha amiga tinha se emocionado diante de uma obra dele. E aí eu resolvi bordar um mini Miró e dar de presente para ela. Aí, quando eu fiz esse bordado, quando eu terminei de fazer, que eu vi o quanto é legal você, apesar do tempo que você gasta, o quanto é legal você ver pronto aquele trabalho que você se propôs a fazer no início, né? Aí eu voltei a bordar e depois de um tempo eu comecei depois de um curso que eu fiz, o caderno de cortes que você também fez, né? Eu comecei a experimentar a bordar no papel e em outras superfícies. Porque acho que tem duas formas, assim, que eu fiquei pensando muito nessa coisa do suporte, né? Que eu acho que é o lugar do livro, né? Então, assim, o que a gente chama livro e que intervenções no livro a gente pode experimentar, né? Então, eu fiquei pensando, por exemplo, sei lá, eu trouxe aqui, né? Esse aqui não, mas o livro da Zepa, por exemplo, que é o Primeiros Cortes. E aí, o Primeiros Cortes é um livro em que tem, cada capa ela fez um corte e todos os poemas são duplicados dentro e você pode destacar um poema para entregar para alguém, assim, né? Então, ele é um livro, né, que vai se transformando a partir da intervenção e à medida que você mexe, mas que vai sendo pensado para isso, assim, o livro do Pedro, né, que aí eu acho que também tem uma outra sacada, que aí eu acho que diferente do da Zepa, a apresentação do livro transforma o texto, né? Então, assim, acho que no da Zepa o texto está lá e ele pouco sofre modificações pela experiência. Mas o do Pedro não, porque o Pedro é um livro que é feito no formato de um caderno e um caderno torto, né? E se chama Imócodo. Então, tipo assim, ele provoca um incômodo danado do começo ao fim, desde que você pega nele, né? Então, acho que isso tem um tanto que eu reconheço do meu trabalho também, que é de automaticamente, quando você pega, você já dialoga com o que vem dentro desse livro, né? Tem aqui um livro de cartoneira, né? Que acho que esse aqui é da Janaína Moitinho, mas que as cartoneiras, é isso, assim, para mim também é um suporte pensado, então são geralmente produzidos em coletivos de mulheres, ou não só de mulheres, que trabalham com esses materiais, né? Com a coleta, com a reciclagem. Então,
E os textos, muitas das vezes, são textos que falam sobre essa vivência. Então, pegar um livro assim, né? Eu acho que a Jana usa de outras maneiras no texto dela, mas de cara ele me acessa para alguns lugares, assim, né? Eu pego e penso nas cartoneiras, assim, nas mulheres que trabalham com isso, assim, né? Então, acho que também quando o suporte fala pra gente, pode levar a gente para lugares que nem era o que o artista queria, às vezes, né? Aqui é o carteira do Ni, do Márcio Snow, que ele é uma carteirinha, né? O Ni é um poeta e o Márcio é zineiro e desenhista e tal. E ele é uma carteirinha que tinha um elástico na frente, e o elástico derreteu. Porque você fechava, tinha essa coisa da carteira mesmo, de você tirar não eram dinheirinhos, mas são os cartoons, né? As tirinhas e tal. Enfim, são tirinhas falando sobre relacionamentos e eu acho que também é muito legal essa forma de apresentar, né? Essa outra moeda, né? Enfim, o que são os relacionamentos nesses tempos, acho que leva para muitos lugares. Estou terminando. Esse daqui, que é da Alina. A Alina, ela é uma fotógrafa, a Alina Ibanez, ela é uma fotógrafa colombiana. Esse não é um livro, ele é um jogo só, mas a gente tem pensado muito juntas em produzir algo que seja um jogo com texto e tal, mas é um jogo de memórias, então são lugares por onde ela passou e as fotos são desses lugares e ela produz esses jogos de acordo com as memórias das pessoas também. Você pode pedir um jogo de memórias com as suas memórias, né? E que eu acho que tem muito a ver, trouxe da Lina, porque a Lina, o dia que a gente se conheceu, a Lina tem um caleidoscópio de fotos que lembra muito o meu jogo, assim, quando a gente viu, meu Deus, eles são primos. Mas é muito legal, porque o dela é imagem, né? Então, assim, de alguma maneira, a ideia é muito parecida, mas ela só trabalha com a imagem, e para mim tem essa coisa do texto, enfim. E, por último, é um zine meu, que eu queria que estivesse pronto para eu já lançar hoje, mas não vai acontecer, mas que eu trago um pouco essa semente, é inédito, e é a sementinha dele, assim, ele, na verdade, tem só o suporte, na real, assim, e aí, de novo, assim, o suporte veio primeiro, mas enfim, é isso, eu tenho um dilema que é o que fazer com os panfletos que as pessoas entregam, né, de trabalho de empreendimento imobiliário, assim, que eu odeio e eu fico, meu Deus, eu não vou pegar mais porque isso produz lixo, mas ao mesmo tempo são os lugares de trabalho dessas pessoas. E aí eu entrei numa pira de sair pegando papel e transformar isso em poesia, transformar isso numa outra coisa. Existem os textos, eu estou só tentando ver como é que eles vão aparecer aí dentro. Mas é isso, assim, enfim. E aí eu brinco com a palavra espéculo, especulação, espéculo de espelho, o espéculo daquele que a gente põe na xoxota para abrir, para fazer Papai Nicolau, enfim, esses lugares loucos aí que levam, mas que para mim também tem muito reflexo disso, assim, de entrar nessa brincadeira de o que a gente pode fazer e o que a gente pode dizer e que novas palavras a gente chega quando mexe com as coisas, assim, né? Eu até me identifiquei com o que ela falou, de entrar nessa pira de pegar os papéis, porque eu também tenho esse hábito de pegar, né, porque é o trabalho deles, mas não reciclar, não jogar no lixo, tentar aproveitar de uma certa maneira. E quando eu comecei a bordar embalagens de remédio, foi nisso também. Eu tinha esse colírio vencido e comecei a ler o verso e a bula e descobri que você destacando algumas palavras ou cortando frases, tinha até uma poesia tanto que eu gostei dessa, promove alívio, e bordei aqui. E aí eu descobri isso, comecei a pegar outros remédios e ver que tem poesia nas bulas e nas embalagens. E eu lembrei desse livro que eu... Tem um livro, gente. Desse livro que eu fiz. Pode ser. Que foi uma oficina também que eu fiz. E a ideia o tema era memórias. Aí eu
fiz as memórias da minha infância. E esse portão da capa é o portão que tem na casa da minha mãe. Lá, assim, a casa da minha mãe, e embaixo tem a inquilina. E esse portão, ele fica no corredor e divide, né? E eu sempre, quando criança, eu ia brincar no quintal de baixo, de vôlei, sei lá, de andar de bicicleta, e às vezes eu subia para pular corda no quintal de cima. Então esse pé é o formato do meu pé diminuído. E aí, não era para bordar em papel, mas eu enfiei o papel aí eu gosto de bordar em papel, né? E aí eu fiz como se fosse os meus passos do quintal de cima para o de baixo, e entre esses passos algumas brincadeiras. Essa era quando a gente usava o varal para rede de vôlei. E aí eu bordei, assim, um livro que não tem fim, porque toda hora eu lembro de alguma coisa e anoto para eu bordar. Aí quando eu pulava a corda, E eu sempre brinco que é um livro infinito, porque vira e mexe eu vou lembrar de alguma brincadeira de infância e vou acrescentar aí. E eu procurei não usar as palavras, porque eu sempre... Não que eu fujo das palavras, mas eu evito as palavras porque é muito fácil. Eu tenho facilidade de escrever, então eu procuro não usar as palavras para ficar mais difícil. E eu gosto de coisas difíceis. Esse é o seu livro de artista. Pode ser. Então, já me falaram isso e eu nem tinha... Aí eu coloquei como última página a chave antiga da casa dos meus pais, né? É um livro que dá pra... Ele nem tá costurado, né? Ele só tá preso. Então, conforme eu vou lembrando das coisas, eu vou acrescentando as páginas e a chave ficaria por último, que era quando eu voltava para casa. Um livro-jogo. Isso, é um livro-jogo. São 8 jogos. São 8 jogos. O primeiro, ele é um prefácio, um índice, o que você quiser. E aí dentro a gente fala um pouco do processo dele, né? Ele é um índice porque cada uma das abas do primeiro, né, das chavinhas, ela fala sobre, é um spoiler do que são os outros, né? E aí, então acho que pode ser, mas aí eu vou falar, esse aqui são as 4, são sempre temas aos 4. Então, as 4 estações, os 4 elementos da natureza, os 4 sabores, os 4 humores, 4 fases da vida, 4 naipes. Esse aqui são 4 esquinas, e aí são as 4 bestas do capitalismo, né? Porque é um bar, uma igreja, uma farmácia, um banco. E esses 4 são 4 partes do corpo, e ele é o único em que eu não faço coisas que são 4 exclusivas, né? Eu começo a quebrar um pouco essa lógica de que tenha que ser 4. E aí o livro se chama 8, porque são 8 jogos com 8 poemas em cada um. São 64 no total, mas que o 8 tem essa coisa do infinito também. Então tinha uma brincadeira que era assim, o livro pode ser infinito? Assim, pode, ele é também, né? E aí você pode jogar, como a nossa modelo apresentadora está aqui jogando. Qual o número? 3. Escolhe uma cor. Isso aqui é vermelho? Vermelho. Não lembro de pôr todos, mas... Banho de mangueira, água, quintal, calor. Em tempos de crise, evaporou, e a gente se vira com um ventilador. Uma provocação, porque eu queria saber de vocês se tem trabalhos futuros nesse movimento assim, de trabalho de esporte, poesia visual. Você já adiantou um pouco o que você está fazendo. A Rita, eu sei que tem as oficinas e queria saber essa sua inquietação, se continua, se tem muitos projetos ainda pela frente. E como que isso define a carreira de vocês, se vocês acham que isso segue para um futuro, não, eu vou ser isso, eu vou ser, sei lá, artista visual, eu vou ser artista da palavra, o que isso assume num plano futuro próximo de vocês, e nesse sentido de provocar o pra
que serve esse trabalho da artista enquanto artista visual e artista da palavra? O que isso serve para vocês e o que vocês acham que isso serve para o social? Cada vez mais o meu trabalho em poesia vai encontrando lugares que eu possa fazer acompanhada, né? Em projetos com parceria, em oficina, esse trabalho que eu falei que eu e a Alina estamos tentando fazer juntas. A personagem principal da minha ideia de novo livro, ela é inspirada em alguém que existe, em alguém, e enfim, eu quero de alguma maneira ter essas pessoas também perto para poder, porque elas alimentam isso, enfim, acho que é isso, assim. São as últimas palavras? Eu queria agradecer a vocês. É isso, a gente está aqui, muito obrigada. A Fernanda estava falando e eu comecei a lembrar que esse papo da escrita ser uma coisa solitária, né? Eu acho que o bordado tem essa mesma característica, porque quando eu bordo em casa, é como quando eu escrevi em casa, sozinha, e parece que eu vou para um mundo só meu, sabe? Você não escuta mais nada e fica ali concentrada no que está fazendo. Mas depois assim, o texto era publicado e várias pessoas tinham acesso, e o bordado, acho que tem isso também, porque quando ele é exposto, ou quando eu publico, outras pessoas têm acesso, e acho que tem essa coisa em comum. Eu tenho algumas ideias de projetos, de exposição, e às vezes eu fico meio perdida, assim, porque como apesar de eu ser calma, eu sou muito inquieta, então às vezes eu tenho ideias e não sei muito bem o que fazer com elas. E isso que a Fernanda falou das parcerias, eu estou descobrindo que é uma coisa muito gostosa, né? De você dividir o que você faz ou as ideias que você tem, porque as pessoas te dão outros caminhos e geralmente, assim, quando são pessoas que não bordam, parece que os caminhos são mais improváveis, e eu acho mais legal também, porque te estimula, né? A mesma coisa como eu estava falando das exposições, que não são as exposições de arte têxtil que me inspiram mais, são de outras técnicas. Eu acho que acontece isso também quando eu faço parceria com pessoas que não têm a ver com bordado, com arte têxtil. Mas eu descobri isso, não digo há pouco tempo, sei lá, acho que um pouco mais de um ano, que as parcerias, além de elas te estimularem a criar outras coisas, outras coisas novas, né? Elas também te estimulam acho que a fazer também. Eu acho que quando tem alguém por perto, sabendo que você vai fazer alguma coisa e também fazendo junto, eu acho que para mim funciona bem. Oi? Sim. Eu acho isso importante e inspirador também. E eu também queria agradecer pelo convite e pelo papo, pela presença de todo mundo. Sigam Fernanda e Rita nas redes sociais. Como está, Fernanda? Fecena escreve. Fecena Eu escreve. tenho muitos homônimos, é um grande problema. Eu eu também tenho. o sobrenome errado. Eu tenho dois, eu escolhi o errado, porque tem muitos homônimos, agora eu tenho que lidar com isso. Então é Fecena escreve, com dois N's, e O meu é Dona Hits. Dona Hits, com S. É isso, gente. Muito obrigada.